Olá, tudo bem? Começa agora o nosso Em Prosa, esse programa que traz um bate-papo bem despretensioso para conhecer personalidades aqui da nossa região. E a conversa de hoje, nosso dedinho de prosa com um cafezinho, é com a Raquel Duarte Abdala, historiadora, mas muito mais do que isso. Seja bem-vinda não, porque a gente aqui está na casa dela. Obrigada por nos receber, Raquel. Sejam bem-vindos. Como você tá? Tudo bem? Estou muito bem, muito feliz em recebê-los aqui no meu cantinho, no meu lugar de trabalho, porque a minha casa é o meu lugar de trabalho, para ter esse dedinho de prosa. Estou muito feliz. Esse lugar cheio de livro, tentador, dá vontade de parar a conversa aqui e ficar olhando cada um, porque eu sou dessas. Mas vamos começar do começo então, para te conhecer, Raquel. Você não é daqui? Não. Infelizmente não nasci em Taubaté, mas me sinto taubatiana. Eu vim para Taubaté com a minha família com 9 anos e os meus pais, eles queriam sair de onde nós morávamos, era em Suzano, então era a periferia de São Paulo, e aí eles eram professores do estado, e no estado você pode se deslocar. Sim. E eles conseguiram a transferência para cá, para a Escola Monteiro Lobato. Meu pai ficou encantado com a escola, achou linda, e de fato o prédio é muito bonito, eu trabalhei, estudei lá. É um prédio muito bonito. Então, nós nos mudamos para cá em 86. Eu tinha 8 para 9 anos. E desde então, estou aqui. E daí, eu fiz o curso de História. E agora, eu sou professora da Universidade de Taubaté. Mas é mais taubatiana, então. Me sinto taubatiana. O tempo passado aqui já é muito maior. E muitas das minhas pesquisas são sobre Taubaté. Então, isso me aproxima ainda mais com a cidade. E de onde veio esse interesse de quero fazer história? Olha, literalmente, né? Vou fazer história, entrar pra história, porque ela entrou, mas a gente vai chegar nisso mais tarde. É um percurso meio errático. Eu achava que eu queria ser advogada. Aí comecei a fazer direito, fiz vestibular, todo aquele percurso tão familiar aí pros jovens, né? Que vão fazer vestibular. E daí estudei, passei, né, para direito. E eu comecei a estudar, fazer o curso de direito aqui na Universidade de Taubaté. Nos 3 primeiros meses eu comecei a faltar na aula, isso era muito estranho para mim, porque eu gostava muito de estudar. Como assim eu não queria ir na aula? Aí fui conversar com meu pai. Olha, pai, não vou sair do curso de Direito, vou trancar o curso. Minha filha, o primeiro ano é chato mesmo, vamos fazer, termina o primeiro ano. Eu fiquei pensando bem, falei, depois terminou o primeiro, já fez o primeiro, faz o segundo, daí eu ia ficar com aquele diploma na mão que não ia me servir para nada. Aí argumentei tudo isso com ele me falou assim, olha como você argumenta bem, imagina você num tribunal. Eu falei, me imagina na sala de aula. Não é mesmo? Não é mesmo? Ele me apoiou bastante, meu pai, na minha decisão de me tornar professora. Não teve aquela coisa de família de, mas o glamour do advogado. Porque a gente sabe, eu também, como filho de professor, sei que professor não é tão valorizado aqui no Brasil, né? Então, como foi? Eu teve uma divisão lá em casa. Então, os meus 2 pais são professores. Meu pai me apoiou, ele entendeu, e apoiou. A minha mãe teve muita resistência. Ela falou, minha filha, ela fez direito. Então, ela tinha, além da professora, profissão como professora, ela era advogada. Ela queria ser promotora. Então, ela teve essa coisa de, minha filha, a vida de professora é tão sacrificada, olha só, gente, como é tão sacrificada. Eu falei, não quero, vou ser professora de história. E valeu a pena? Valeu a pena, valeu super a pena. Então, teve aquele encantamento, quando chegou na faculdade, já que a de Direito foi tão decepcionante? Teve. Chegou a ter, ou também teve o primeiro ano chato? Não, o primeiro ano foi maravilhoso, eu já me encontrei, hoje eu costumo falar isso para os meus alunos, eu falo, olha, é que nem namoro. Se você não gostar desde o começo, desiste, porque não vai melhorar. Então tem que ser desde o começo, porque você tem aquela ilusão, vai melhorar, como meu pai falava, olha, o primeiro ano, depois vai ficar melhor. Não é. Se não é amor à primeira vista, não adianta insistir. Sim. Então lá eu fui fazer em São Paulo, fui fazer na Universidade de São Paulo, e foi um encantamento à primeira vista. Sim. Depois eu consegui iniciação científica, e daí na iniciação científica com contato com os documentos dentro de um arquivo muito interessante no qual eu trabalhei. Sim. Essa era a minha próxima pergunta, porque quando fala fazer história, a gente sabe que grande parte, não vou chutar uma estatística, é claro, mas grande parte acaba indo realmente para a sala de aula, para ali a aula no fundamental, no ensino médio, poucos vão para pesquisa mesmo, de fato, que é um nicho menorzinho. Como esse nicho chegou até você, ou como você chegou até ele? É um nicho realmente muito restrito no Brasil, infelizmente, principalmente na área de humanas.
E eu costumo dizer isso para os meus alunos, é um mito, né? Você falar que, eu vou fazer o curso de história porque eu quero ser pesquisador. Hoje em dia, no Brasil, você é sempre as duas coisas, pesquisador e professor. Porque se você eventualmente vai trabalhar num instituto de pesquisa, alguma coisa assim, você dá palestra, e a palestra é uma aula, é uma forma de se comunicar com o público. Então, as duas coisas são indissociáveis. Você ser professor e ser pesquisador. Para mim, é assim. Sim. Então, eu trabalho nas duas vertentes. Então, eu tive a sorte de fazer iniciação científica no Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, da USP, e lá eu trabalhei no acervo do Fernando de Azevedo. Fernando de Azevedo é uma pessoa, ele mesmo, pouco conhecido, mas ele foi um dos fundadores da USP, ele foi uma das pessoas muito importantes no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, na Revolução da Educação, foi professor do Fernando Henrique Cardoso. Nossa, ele foi um nome de peso. E eu fui trabalhar nesse acervo, fiz iniciação científica com bolsa da FAPESP, o que também não é para todo mundo, né? Então eu consegui. Mas antes disso tem uma coisa interessante. Posso contar? Por favor. Vou contar. Dedinho de prosa. Dedinho de prosa tem que ter isso. Na entrevista, olha como eu mudei bastante. Na entrevista eu não consegui falar. Eu travei. Tô falando bem hoje, hein? Mas tô melhor. Tem aquele nervoso também, né? Nervoso da avaliação. E aí eu não passei na entrevista. Era uma vaga e eram 8 pessoas concorrendo a essa vaga, eu não passei. E eu conversei com a professora, falei, olha, mesmo eu não tendo passado, eu gostaria de trabalhar voluntariamente, porque eu quero muito ter essa experiência. E ela permitiu. E eu fiquei lá 8 meses trabalhando como voluntária, aí surgiu mais uma bolsa, mais uma vaga. Ela me chamou e falou, olha, se você quiser, eu não vou abrir seleção, porque você está aqui, afinal de contas, há 8 meses. Então, imagina que ia recusar. A bolsa é sua. Eu falei, é claro que eu quero. Então, foi assim que eu entrei na iniciação científica lá na Universidade de São Paulo. E qual foi o momento que você percebeu que realmente, essa pesquisa vale a pena? Ou quando foi o estopim que você... Porque antes você parece legal, vou conhecer. Mas teve alguma pesquisa específica que fez brilhar os olhos? Foi nessa da iniciação científica. Eu comecei organizando o acervo fotográfico do Fernando de Azevedo. Então, desde as coisas mais corriqueiras, limpeza das fotografias, catalogação, que é um trabalho maçante. Mas de tanto olhar as fotografias, eram mais de 600. Então, de tanto olhar as fotografias, foi surgindo uma questão de pesquisa. E essa questão de pesquisa me instigou muito. Sim. E aí eu fiz a iniciação científica a partir dessa questão. E essa questão cresceu tanto, que me fez ir para o mestrado. Eu fiz parte do mestrado no Rio de Janeiro, fiz a pesquisa lá no Rio de Janeiro, onde Fernando de Azevedo teve essa reforma educacional. Então lá eu fui na Biblioteca Nacional, no arquivo da cidade, no MIS, fui em vários arquivos, e foi lá buscando, e aconteceram coisas muito interessantes lá. Por exemplo, vou dar 2 exemplos. Eu sempre dou esses exemplos para os meus alunos nas aulas de metodologia científica. Eu descobri, eu estava pesquisando um fotógrafo específico, Nicolas Alagimovitz. E esse fotógrafo pouco conhecido, ninguém conhecia, e eu comecei a pesquisar. E aí eu tinha pensado que eu ia ficar na Biblioteca Nacional 2 semanas pesquisando, acabei ficando 2 meses. Comecei a achar coisa do homem, aí achei notícias sobre ele no jornal. Aí eu comecei a pesquisar no jornal. Veio uma caixa de microfilme, tinha mais ou menos uns 50 rolinhos. Sim. Você já viu o microfilme? Sim. Eu coloquei o rolinho do microfilme, Tânia, e aí começou a virar, foi me embrulhando o estômago. Porque passa muito rápido. Ai, meu Deus. Eu falei, eu não vou conseguir ver esse microfilme. Aí eu vi uns 3 rolinhos, já tava com aquele... Falei, o que eu vou fazer? Eu falei, eu vou ver mais o último. Enfiei a mão assim no meio. Sabe quando você veio no meio, assim, o rolinho, o último rolinho. Sorteio. A hora que eu coloquei na máquina, apareceu a notícia que abriu tudo na minha pesquisa. Era pra ser. Então isso foi fascinante, foi mágico, foi um momento, eu falo para os alunos assim, espero que na vida profissional de vocês, de pesquisa, que vocês tenham momentos como esse. Sim, porque ainda tem muita coisa na história a ser descoberta, né? Tem. Às vezes a gente para e pensa, nossa, acho que já descobriram tudo que tem para descobrir. Não. Tem muita coisa. Outra coisa interessante, na Biblioteca Nacional tem umas mesas enormes, você não pesquisa sozinho numa mesa, é uma mesa grande, você fica ali. E eu pesquisando, como eu estava dizendo, eu achava que não ia achar muita coisa. Aí quando eu comecei a achar as coisas, um dia eu dei um grito. Achei! E tinha um guardinha que ficava... deselegante fazer isso deselegante na biblioteca. Mas foi tão assim, sabe? Eu jamais imaginava que eu ia achar aquele documento.
E um guardinha, assim, que ficava de pé pra ver se ninguém rasgava as páginas ou enfiava algum jornal, levava. Ele falou assim pra mim, tá tudo bem? Eu falei, tá, é que eu tô muito feliz, porque eu achei um documento muito importante. E ele me conta. E eu contei pra ele. E eu fiquei amiga dele, do seu Amauri. E ele, quando eu fui embora, ele falou assim, olha, eu vejo tantas pessoas pesquisando aqui e eu não faço ideia do que elas estão pesquisando, o que elas acham. Muito obrigada. E ele ficou triste quando eu fui embora. Ele falou, eu tô triste de você ir embora. Porque você me contava sobre as pesquisas, eu não faço ideia. Eu trabalho aqui há mais de 15 anos, eu não sabia. Dizem que o jornalista é o fofoqueiro do presente, o historiador é o fofoqueiro do passado, né? Então também tem bastante disso, né? De descobrir coisas que você nem imaginava que ia contar em tom de fofoca. Já aconteceu também? Em tom de fofoca? De descobrir uma coisa que você ficou chocado. Tipo, nossa, eu não imaginava que isso ia acontecer. Teve uma pesquisa recente que eu tive aqui em Taubaté sobre a Remedica Falco, que foi uma fotógrafa. E eu fui pesquisar a história das mulheres. Isso é uma outra história interessante. Sim. E aí a Remedica Falco, eu tinha uma dúvida, porque ela não era brasileira. Então eu queria saber quando e onde ela exatamente nasceu. E eu fui buscar o atestado de óbito dela. E quando eu achei o atestado de óbito, eu fiquei muito chocada, porque ela foi professora de desenho na escola normal, livre de Taubaté, foi fotógrafa durante décadas e fotografou gerações de taubatianos, a família. E no atestado de óbito estava indicando que ela era doméstica. Então isso foi... dor no coração. Foi dor, foi chocante, assim. Eu fiquei bastante impactada com isso. E eu já estava bastante impactada com relação à história das mulheres. Quando eu comecei a dar aula na universidade, eu tive um aluno, eu comecei com 26 anos, muito nova. E ele me disse assim, além de nova, você é mulher. Eu não vou assistir às suas aulas. Gente. E não assistiu. Quem perdeu foi ele. E eu colocava falta. Falta. No final do ano, eu falei, bom, ele faltou tudo isso, tá reprovado por falta. Ele foi fazer a prova, tirou ali a nota mínima, mas quando eu fui ver a documentação dele, ele tinha passado. Eu falei, como assim? E eu no estádio probatório, eu fui falar com o chefe, chefe, o que é? Ah, Raquel, passei, menino. Isso me gerou um trauma, Tânia, tão grande, que eu nunca mais quis estudar a história da mulher. Então os alunos tinha que ser o contrário. Me gerou um trauma, sabe, assim, um bloqueio. Então os alunos vinham, porque história de gênero, tudo menos isso. Eu orientava qualquer assunto, qualquer tema. Aí passou muito tempo, quase mais de 15 anos, me veio um convite para fazer o pós-doc, com tudo pago, com bolsa na França. Só que... para poucos, é outra oportunidade que não tem como falar não. Só que era história de gênero, era história da mulher. Aí eu respirei muito fundo, falei, vou encarar, porque não dá para falar não. Eu fui para a França, fiz essa pesquisa. Hoje eu oriento, isso foi em 2018, então hoje eu oriento tranquilamente, trabalho de história de gênero, terminei o pós-doc, agora eu sou uma pesquisadora de gênero da história das mulheres, mas eu costumo dizer que isso foi muito gratificante, porque eu sublimei um trauma pela pesquisa. Com certeza. Os temas chegam até você... que aparentemente, do jeito que você fala, parece que a pesquisa te encontra. Não é você que, quero pesquisar sobre tal coisa. Não, as coisas vão te achando, como se fosse pra ser mesmo. Eu acho que bem assim, é que nem Taubaté. Agora eu tô sempre pesquisei Taubaté, mas agora parece que tá vindo de uma maneira assim tão intensa. E os temas me encontram, eu costumo pensar sobre isso assim. Não sou eu que busco os temas. Por exemplo, na iniciação científica eu gostava muito sempre gostei de imagens, de fotografia, e minha iniciação científica foi num acervo fotográfico. E nesse acervo fotográfico que eu tive contato então não foi uma coisa que eu escolhi, eu quero pesquisar Fernando de Azevedo, eu tive a oportunidade de pesquisar no acervo dele. Então eu acho que sim, eu acho que os temas me encontram. Sim. E o seu livro é de foto? Sim, esse livro é a minha tese, né? Então o mestrado eu fiz sobre o Fernando de Azevedo, como eu estava dizendo, a reforma que ele fez no Distrito Federal, daí eu pesquisei 2 fotógrafos que tiravam as fotografias para ele. E a tese eu fiz sobre fotografias escolares. Sabe aquela fotografia que todo mundo tem? Com a turma, a professora sentada do lado, ou então com o globo, você escrevendo a individual e a coletiva? Na carteira. Eu não tenho essa foto. E aí eu queria continuar pesquisando fotografia e escola e educação, e eu cheguei nesse tema. Por que aquelas fotografias são sempre iguais?
desde o início da fotografia. Olha, é uma boa pergunta. É uma boa Eu pergunta. não tinha pensado nisso. É a pergunta da tese. Uhum. E aí eu fiz esse trabalho, né, com as fotografias aqui da Escola Caetano de Campos, em São Paulo, que tem um acervo muito grande, é uma escola referência em São Paulo e no Brasil, então, e tem muita documentação e que me permitiu fazer essa pesquisa. E aí teve momentos assim interessantes, porque essa individual, você não acha isso em arquivo, são fotografias particulares. Sim. E aí eu consegui achar 7, e uma das pessoas me autorizou a publicar no livro. Então foi um momento assim muito bacana assim dessa aproximação que eu tive com uma das pessoas da pesquisa, que eu precisava da autorização. Então, o trabalho de pesquisa não é tão solitário quanto parece. Não é. E sabe que esse momento aqui, a gente nunca faz nada sozinho. Eu acredito muito nisso, sabe? E quando eu fui fazer a coleta de dados, o acervo onde estavam essas fotografias ia fechar para reforma. E eu fiquei desesperada. Falei, nossa, ele vai fechar para reforma, como é que eu vou fazer pesquisa? Vai atrasar tudo. Porque as pesquisas têm prazo, têm data. E aí eu tive uma ajuda muito especial, Tânia. Eu tive a ajuda da minha mãe. A minha mãe foi comigo para São Paulo. Que queria que a filha fosse advogada. Que queria que a filha fosse advogada, veja bem. E ela foi comigo e ficou comigo uma semana em São Paulo. E fotografando, né? Eu só consegui por causa disso. Então, eu fiquei uma semana fotografando as fotografias para depois analisar com calma. Né? Enquanto o acervo tivesse fechado e eu não tivesse acesso. E virou livro. Virou livro, então eu publiquei, fiz o primeiro lançamento foi remoto, depois o segundo lançamento... Foi na pandemia, né? Foi na pandemia, foi muito frustrante. Sim. Aí depois, logo depois que nós voltamos, né, começou a reabrir, eu fiz o lançamento presencial na Universidade de Taubaté. Mas e essa experiência na Europa? Como você compara a pesquisa de lá com a pesquisa do Brasil? Por incentivos, por facilidades, por tecnologia? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo e que foi também bastante... me marcou muito. Eu estava fazendo a pesquisa no arquivo de Paris, e aí lá eu descobri muitas caixas e caixas de fotografias. E eu fiquei 2 meses em Paris. E aí eu ia todos os dias no arquivo e trabalhava e olhava aquelas caixas, catalogava, registrava, levava o computador, fazia isso. Quando estava faltando uma semana para eu vir embora, me deu um desespero, porque eu queria ver tudo. Não era suficiente para mim ver uma parte, eu queria ver tudo. Aí eu ia no arquivo a hora que abria e tinha planejado ficar até a hora que fechasse para conseguir ver o máximo. Quando deu 3 horas da tarde, o arquivo fechava às 5. Deu 3 horas da tarde, o sistema travou e dizia que eu não podia pegar mais nada. Sim. Aí tá muito curiosa. Eu virei pra biblioteca e falei, como assim travou o sistema lá? Você já pegou o máximo de documentos que pode pegar num dia. Falei, mas eu vou embora, eu não sou daqui, eu preciso ver essa documentação. Ela olhou pra mim assim, você quer falar com o diretor? Eu falei, eu quero. Ela me levou pra falar com o diretor. O diretor me fez uma fala que eu nunca vou esquecer. Ele olhou pra mim assim, ele só não pegou na minha mão, porque francês não tem isso de pegar em mão, né? Então ele olhou pra mim assim, você tá com uma cara cansada. Vai descansar. Se você não der tempo, eu coloco alguém pra te ajudar. Isso nunca me aconteceu no Brasil. Sim, nunca. Eu imagino. Uma experiência muito positiva que eu tive aqui foi a Dona Lia. Maravilhosa. Lia Carolina Prado Alves Mariotto. Sim, se você não assistiu em prosa dela, assista, que também vale muito a pena. Dona Lia, quando eu fui fazer a minha primeira pesquisa aqui no Arquivo Histórico, ela que me recebeu, e eu também, isso nunca tinha me acontecido, ela me recebeu, falou, senta, sobre o que é a sua pesquisa, o que você quer, daí eu fui falando para ela, olha, você não vai achar isso aqui, então ela me poupou um tempo enorme, né, de fazer a pesquisa, isso em grandes arquivos não existe, essa proximidade assim, né, é quase que um acolhimento muito, muito bom.
E essas fotos na França foram com luva ou foram sem luva? Foram com luva. Porque a gente tava conversando aqui antes de começar a gravar. Foram com luva. Bateu até um desespero aqui entre as duas só de pensar nisso. Conta pra gente, conta pra quem não conhece essa história, então. Então, nessa temporada que eu fiquei na Europa, eu fiquei 2 meses em Paris, aí eu fui para a Alemanha num congresso e fui 2 vezes para a Itália para fazer conferências na Itália. E numa dessas conferências eu fui para uma cidade pequenininha, como as cidades europeias são, chama Macerata, mas tem uma universidade lá. E aí eu fiz a palestra, fiz a conferência em italiano, porque eu estudei um pouco de italiano, isso foi muito bacana também. E aí um dia que eu tive livre lá, eu fui passear na cidade. Aí eu achei uma biblioteca do século XVIII, linda, só o prédio já valia a pena. Mas aí eu entrei e perguntei, eu tive um estalo, eu perguntei, tem a Enciclopédia Française aqui? Que nós estudamos desde o ensino fundamental, médio, quando nós estudamos Iluminismo, a Enciclopédia Francesa, do Diderot, do D'Alembert. E a bibliotecária respondeu para mim, tem, você quer ver? E me deu um choque assim, eu vou poder ver na minha mão. Uma criança com brinquedo. Brinquedo. Eu falei, eu quero? Aí ela trouxe a enciclopédia, 3 volumes. Ela falou, qual volume? Eu, qualquer um, traz, eu quero ver. Ela trouxe e eu fiquei olhando assim, cadê a luva? Né? Porque eu vou colocar a mão num livro que é conhecido universalmente. Absurdamente histórico. Absurdamente histórico, uma referência, e eu vou colocar do século XVIII. Ela não precisa. Eu fiquei chocada, como assim não precisa de luva? Nem o álcool gel, assim. E daí não precisou da luva. Então, não, precisou com dor no coração. Com dor no coração. Mas foi assim, foi virando a página, assim, fotografei para os meus alunos, que são professores. Eu falei, olha, para vocês, quando forem dar aula sobre iluminismo, poder mostrar uma página da Enciclopédia Francesa. Sim, porque não existe isso. Não existe, gente. É uma oportunidade única na vida. Outra oportunidade única única não, pode acontecer mais vezes. Mas uma grande oportunidade foi o Prêmio Jabuti. Conta pra gente como foi. Esse daqui. Então, eu participo de um grupo de pesquisa, desde a iniciação científica com a professora Diana Vidal, lá na USP. E ela me chamou para publicar um capítulo nesse livro, que é sobre a alfabetização no Brasil. Né? Então, assim, é um tema muito importante. E daí nós publicamos o artigo, o capítulo. E aí nós recebemos com muito susto, assim, que o livro tinha ganhado o primeiro lugar na categoria Educação do Prêmio Jabuti. E o meu pai é professor de língua portuguesa, sabe? Nossa, imagina o orgulho que ele teve. E eu podia levar uma pessoa comigo. E foi o meu pai. Quando nós chegamos lá, teve um coquetel antes da premiação começar, e tinha o Ferreira Goulart, tinha a Mira Leitão, tinha autores assim, notórios, amplamente conhecidos. O meu pai, que não é nem um pouco deslumbrado, ele olhou assim, filha, aquele ali é o Ferreira Goulart. Eu falei, pai, ele também ganhou o prêmio. Quando eu falei, ele também ganhou o prêmio, o meu pai olhou pra mim assim, eu não tô acreditando que você ganhou um jabuti. Ai, bonitinho, me arrepiou. Ele ficou assim muito... Pra mim, a maior emoção foi ver a emoção dele, sabe? Ele nunca imaginei que uma filha minha ia estar aqui, que você ia estar aqui nessa premiação. Sim. E eu ia estar aqui do seu lado. Maravilhoso, gente. Foi por causa dele que você entrou na Academia Tabatiana de Letras? Foi. Que é como se fosse só mais uma coisa. Na carreira dela também faz parte da academia. Cadeira 39, né, que eu anotei aqui. Cadeira 39. Fernando Nogueira. Foi, né, o meu patrono. O meu pai foi membro da academia, e aí ele ficou doente. E ele precisou sair. E hoje ele é membro honorário. E eu tenho muito orgulho de ser filha do meu pai. Eu até brinco, eu falo assim, eu fui ser historiadora e não professora de língua portuguesa, porque eu não podia ficar na sombra dele. Eu sempre ia ser um sucedâneo de Joel, eu nunca ia ser uma professora. Mas eu gosto muito de história, né? Então não foi por causa disso. Sim. Mas foi por causa dele a academia. Foi para continuar honrando o nome dele. Sim. Então eu tenho muito orgulho, muito mesmo. Também preocupar, mas com seu mérito próprio, não é? A cadeira não é por ser filha dele. Não, né? É por causa da produção, por causa do trabalho. Quando eu entrei na universidade, tinha isso. Né? Eu tive que trabalhar o triplo para mostrar que eu tinha mérito por estar ali. Que não era nepotismo, não era uma nepo baby. Era o concurso, eu passei por um concurso, né? Um concurso
pesado, né? Então tem prova escrita, tem análise do currículo, tem a prova didática, tem todos esses elementos, mas quem não sabe, Exatamente. quem tá longe... É muito fácil achar que foi pelo caminho mais fácil. Foi muito pelo contrário, eu trabalhei muito mais. Dizem isso, né? Que às vezes a pessoa pensa, é fácil de entrar, mas para se manter também é mais difícil. Mesmo se não tivesse o concurso. Se tivesse tido um dedo do seu pai ali, você ia ter que provar 5 vezes mais que você mereceu aquela vaga, que você merecia continuar na vaga, né? Teve já que prosa a gente pode contar essas coisas. Por favor. Ele foi meu chefe. Ele foi diretor do Departamento de Ciências Sociais e Letras e eu trabalho no curso de História. E aí teve um evento, nós fizemos em 2006. Eu tinha acabado de entrar, eu entrei em 2003. Foi o centenário do Convento Taubaté. E era um evento do curso de História. Então os professores de História participaram, mas eu trabalhei muito nesse evento. E aí na abertura do evento, ele foi fazer a abertura do evento e agradeceu nominalmente cada um dos professores. E não falou meu nome. E aí os alunos, ele tinha tanto receio de dar muita ênfase pra mim, porque eu era filha dele, que ele apagou meu nome. É uma saia justa, né? Se fala é difícil, se não fala é difícil. Mas ficou pior. Como é que o povo fala? Ficou pior a emenda do que o soneto. Porque daí os alunos começaram a gritar, e a professora Raquel, a professora Raquel. E a outra situação muito engraçada também, é engraçado, né? Fica pra história. Sim. Quando eu tomei a minha posse na Universidade de Taubaté, ele foi, né, na posse, ele e minha mãe estavam lá. E aí, quando chamaram meu nome, me entregaram a portaria, as pessoas bateram palma. Eu bati palma e para, né? Ele continuou. Pai coruja. Aí o reitor falou, o que tá acontecendo? Ele conhecia o meu pai, o que tá acontecendo com o Joel? Alguém falou, é a filha dele. O reitor, tá. Agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido, a filha do Joel. Ele é sua maior inspiração? O meu pai foi um professor, ele já tá aposentado. Ele foi um professor... Professor não se aposenta. Não se aposenta nunca. Hoje ele tava me dando uma aula na hora do café. Então. Não aposenta nunca. E ele foi meu professor na 7ª série, na Escola Monteiro Lobato, no Estadão. E ele foi um professor maravilhoso. As pessoas que foram alunos dele sempre falam que ele foi um professor excepcional. Ele foi meu professor. Então eu sei disso. O professor que marcou sua vida foi seu pai? Foi meu pai. Foi meu pai. E até hoje, né, ele é uma referência para mim. Muitas das coisas que eu faço em sala de aula, por exemplo, vista de prova. Eu faço questão de fazer vista de prova, porque ele me ensinou isso. Então não é simplesmente, sua nota foi isso. Eu sento com aluno por aluno, explico por que a nota foi essa, o que aconteceu, o que eu espero dele no próximo semestre. Então eu tenho isso um ponto de honra para mim. Sim. E tirando ele, que é família, que historiador então te inspira? Olha, eu tive um professor, Nicolau Sevchenko, foi meu professor na USP de História Contemporânea. E ele foi um professor que me inspirou muito. Ele era muito... completamente fora... Como é que o povo fala? Completamente fora da casinha. Ele era fora da casinha. Quando eu assisti a aula dele sobre a Revolução Francesa, literalmente meu queixo caiu. Eu terminei a aula com a boca aberta. Porque a aula dele sobre a Revolução Francesa foi como os franceses viram, o povo viu a Revolução Francesa. Como a história não contou. Como a história não contou. E ele era fascinante, ele contava assim. E além desse fascínio que eu tinha com ele, eu tive uma situação, eu tirei nota 10 no trabalho dele e isso era muito difícil. Então quando eu tirei essa nota, ele falou na sala, eu fiquei super constrangida. Eu fiz um trabalho sobre a caneta esferográfica. E ele achou, das palavras dele, ele falou, foi genial. Porque assim, o trabalho dele era um trabalho que em 5 páginas você precisava falar sobre um objeto, uma obra de arte, ou qualquer coisa contemporânea. Sim. E eu cheguei em casa com aquela questão, o que eu vou fazer? Aí o meu pai falou, faz da caneta. Foi ele que me deu a sugestão. E eu fiz. E o Nicolau achou que foi ótimo. Então... eu fiquei conhecida como 10 do Nicolau. Então o pessoal ia atrás de mim. O que você fez para tirar 10 do Nicolau? Deixa a gente ver seu trabalho. Então um monte de gente pediu. Mas várias vezes eu tive muitos contatos com ele, assim. Eu ia na sala, ficava conversando com ele. Os professores tinham um horário para atender os alunos. Então eu ia várias vezes e ficava à tarde lá conversando com ele. Sim. Contando história. Contava história. E discutíamos isso, arte, história da arte. Ele adorava história da arte. Ele me ensinou
alguns pintores, como por exemplo o Giorgio De Chirico, que é um italiano que eu não conhecia. Então ele me mostrou um mundo assim da história. Ele me inspira até hoje, ele já faleceu. Sim. E ele me inspira até hoje, o Nicolau Civicini. Mas agora uma pergunta esquisita para quem vive de história. Quais são os planos para o futuro? Os planos para o futuro, olha, eu tô sendo, como eu te disse, muito chamada para pesquisar Taubaté. Então eu tenho alguns temas, e o muito saudoso José Luiz Pazin, que foi um professor, historiador aqui do Vale do Paraíba, ali de Cruzeiro, de Lorena, ele dizia que no Vale do Paraíba nós estamos sentados em cima de uma montanha de ouro, e é verdade. Nós temos muito para pesquisar. Sim. Quando eu estudei em São Paulo, os professores, quando descobriam que eu era de Taubaté, eles ficavam fascinados. Taubaté, nossa, tem muita coisa. Porque, Sim. de fato, Taubaté faz parte de todos os grandes movimentos históricos do Brasil. E eu estou muito feliz fazendo as pesquisas sobre Taubaté. Nesse momento, eu estou pesquisando Paulo Camilleri Florensano, que foi um museólogo, historiador de Taubaté. Já orientei 2 trabalhos sobre ele. Estou escrevendo um capítulo de livro sobre ele. Quero aprofundar as minhas pesquisas sobre a Remedica Falco. Então, encontrei outras fontes sobre ela. Que não era só dona de casa. Não. Eu estou participando de 2 documentários, um sobre mulheres taubatianas e um sobre patrimônio histórico de Taubaté. Então eu tenho o problema é esse, eu tenho mais planos do que eu consigo fazer. Mais trabalhos, mais pesquisas do que horas no dia, né? Mais. E não se restringe a Taubaté, né? Então eu tenho um trabalho há anos em São Luís do Paraitinga. Eu fui chamada pela comunidade lá e eu gosto muito. Né? Então eu tenho feito lá, já fiz trabalho em Redenção da Serra. Agora estou indo também para Paraibuna, São José dos Campos, Campos do Jordão, aqui o Vale todo. Não falta serviço para um historiador. Sabe que eu costumo dizer isso? Quando eu larguei o direito para fazer história, eu tive um professor que falou assim: Raquel, o que você está fazendo? Você vai morrer de fome. Você é tão inteligente, você vai largar direito para fazer história. Eu costumo brincar, falo assim, olha, eu não morri de fome, tô bem, tô aqui, consigo pagar as minhas contas direitinho, não me falta nada e sou muito feliz. Não é? É isso que importa. É isso que importa. Não, depois desse final não tem nem mais o que perguntar, porque deu tempo do nosso programa também, mas o nosso programa, assim como a história, podia ter continuado aqui um tempão. Mas só para encerrar, Raquel, então, para quem está assistindo, por que dar esse valor todo para a história? A história não serve para nada. A história é o que nós somos. Então todos nós, você, eu, todo mundo que está assistindo, nós temos história. Nós estamos inseridos num contexto histórico. Se nós não entendemos isso, nós não entendemos quem nós somos. Sim. E agora eu tenho trabalhado muito também com patrimônio, e o patrimônio, eu tenho um lema que é o seguinte: ninguém preserva aquilo que não ama. Sim. E ninguém ama aquilo que não conhece. Então tudo começa com conhecimento, com a pesquisa, com saber quem nós somos, e daí sim nós vamos saber para onde nós vamos. Com certeza. Maravilhosa. Eu amei te conhecer, Raquel. Eu também, tô muito adorei feliz nosso de estar dedinho aqui de prosa. dedinho de prosa. Não tomou seu café. Eu tomei café, eu falo demais. É sempre assim esse programa, a gente começa a se meter no papo e esquece o café. Mas obrigada por ter aberto as portas da sua casa pra gente, do seu escritório, ter mostrado seus livros. Foi um e prazer. ter contado um pouquinho só da sua história, que envolve a história aí de muitos lugares, que continue assim. Obrigada. Muito obrigada. E obrigada a você que nos assiste. A gente adora a audiência de vocês, é muito gratificante. Então é isso, esse foi o nosso Em Prosa e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.